Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que o DNA nos mostra, as pesquisas sobre o DNA e como isso derruba 500% de qualquer conversa com um ateu. O DNA ele é fantástico, tá? Bom, para falar um pouquinho, só um pouquinho sobre o DNA, eu vou pontuar duas coisas. Bom, a primeira é uma explicação do professor Enéas, fantástica. Ele diz o seguinte, que um cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por 4 bases, ou seja, a gente tem 20 bilhões de informaçõezinhas dentro de um cromossomo. Se a gente transformar isso em bits, ou seja, 20 bilhões de bits, a menor informação que a gente pode ter no computador, bom, e a gente quiser converter isso em palavras, vamos dizer o que está escrito lá dentro, vamos converter em palavras. Cada letra do nosso alfabeto, ela é representada por 6 bits. Então, se a gente pegar os 20 bilhões e dividir por 6, vai dar o número de letras. Se a gente considerar que, na média, cada palavra tem 6 letras, a gente pega esse número agora e divide por 6 e a gente vai ter o número de palavras. Se a gente considerar que cada página de livro tem 300 palavras, a gente divide o número anterior por 300 e vamos ter agora o número de páginas de livro. Se a gente considerar livros grossos de 500 páginas e dividir aquele número de páginas por 500, a gente vai ter o número de livros. E pronto, um cromossomo tem informação equivalente a 4.000 livros de 500 páginas. 4.000 livros. Um cromossomo. Então, o mais interessante é que, bom, o ser humano ele não tem um cromossomo, ele tem 46. Então, 4.000 livros vezes os 46 cromossomos humanos, a gente está falando de 184 mil livros. É uma biblioteca enorme, 184 mil livros de 500 páginas. Agora, isso poderia parecer absurdo, mas o mais absurdo é que essa biblioteca enorme cabe dentro de uma célula. Uau, impressionante, não? Bom, isso já evidencia que, bom, 184 mil livros de 500 páginas não foram escritos aleatoriamente. Nesses livros tem toda a informação de como nosso cérebro funciona, nosso corpo funciona, coração, fígado, pâncreas, tudo, como tudo funciona. Até eventualmente doenças tem lá dentro, né? Doenças que a gente herda dos pais, etc. Bom, tem uma quantidade absurda de informação. São 184 mil livros de 500 páginas. Uma biblioteca, que cabe num pedacinho minúsculo, não é verdade? Muito perfeito para não ter sido criado por alguém onipresente, onisciente e onipotente, que pode tudo. Mas isso não... A gente não chegou ainda no item número 2, o mais interessante. O DNA, com toda essa informação absurda, como ele é formado? Ele é uma dupla hélice, né? Tem 2 partes. Vamos supor, uma parte a gente recebe do pai, outra da mãe. 2 partes, tá? E essas 2 partes são conectadas por pontes. Não é em todo lugar, não é em toda a informação que tem as pontes. Tem algumas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço, que é o seguinte. São 10 unidades de informação, então é uma ponte. Depois vem 5 unidades com a ponte, depois 6 e depois 5. Esse padrão se repete várias vezes. 10, 5, 6, 5. Então eu quero que vocês gravem na cabeça. 10, 5, 6, 5. Esse não é o número da Mega. Não é o número da Mega. É muito melhor que o número da Mega. Bom, vamos para o Antigo Testamento e vamos dar uma olhadinha no nome do Criador do Universo. Ele é escrito da seguinte forma. 4 letras. Em hebraico. Yud, Rei,
Vav, Rei. Bom, em hebraico, cada letra equivale a um número. Tem um Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então Aleph vale 1, Bet vale 2 e assim vai. Vamos supor que fosse o nosso alfabeto. É como se a letra A valesse 1, a letra B valesse 2, a C 3, o D 4. Então a gente não escreveria assim, 1 mais 1 igual a 2. Se a gente estivesse falando em hebraico, a gente escreveria assim, A mais A igual a B, que é 1 mais 1 igual a 2. Ou B mais B é igual a D, que é 2 mais 2 igual a 4. Ou A mais B é igual a C, 1 mais 2 igual a 3. Seria isso. Ou seja, as letras valem números mesmo. Se a gente usar o nome do Criador do Universo, Yud, Rei, Vav, Rei, adivinha. Adivinha quanto que vale o Yud? 10, Rei, 5, Vav, 6, Rei, 5. Yud, Rei, Vav, Rei. O nome do Criador do Universo é o que une as duas partes da célula de DNA. O Criador do Universo fez questão de assinar sua obra-prima. Ele deixou o nome sagrado dele, o nome do Criador do Universo, o nome mais sagrado que pode existir nesse universo, ele deixou dentro do DNA humano. Ele deixou guardado lá dentro. Ele assinou a obra. Ele deixou o nome dele lá dentro. Isso é impressionante. Agora, vamos lá. Vamos procurar um ateu para perguntar sobre o que ele acha disso. E ele vai responder o seguinte, foi um acaso. Agora, vamos pegar um matemático, um estatístico, e vamos perguntar para ele qual que é a probabilidade de ter sido um acaso. Isso é fácil para o matemático calcular. E adivinha qual a resposta? É praticamente zero. 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 É impossível. Como é que pode o pessoal lá... Vamos supor que o pessoal inventou a história da Bíblia. E, de repente, eles já conheciam o DNA e colocaram o nome do Criador do Universo como o que eles tinham visto dentro do DNA. Não. O Criador do Universo assinou o nosso DNA. Isso é fantástico. Eu acho que não poderia ter um presente maior para deixar para um filho do que ter a assinatura do Criador dentro de nós, né? É isso.